Vamos lá, propriedades de PG. Vou colocar uma PG ali numérica, que eu acho que fica mais fácil para a gente enxergar. E vamos lá. Ó, perceba uma coisa, viu? O roteiro da aula de PG é similar ao roteiro da aula de PA. Definição, exemplos, tipos, cálculo da razão, questão, fórmula do termo geral, observação, questão, propriedade. O roteiro é o mesmo. Só que lá na PA é soma, na PG é produto. Bom, aqui eu tenho uma PG com 7 termos, tá? Primeira propriedade, pense comigo. Minha gente, se isso é uma PG, se você fizer B sobre A, vai dar a razão. E se você fizer C sobre B, também vai dar a razão. B sobre A e C sobre B. Se você fizer a igualdade, se você igualar B sobre A C sobre B, você vai gerar que B ao quadrado é igual a vezes C. Se ligue. Se você pegasse esses 3 termos, ó, perceba, 2 ao quadrado é 1 vezes 4. O termo do meio ao quadrado é o antecessor vezes o sucessor. 2 ao quadrado é 1 vezes 4. Se você pegar esses 3 termos aqui agora, ó, 4 ao quadrado é 16, que é 2 vezes 8. Pega esses 3 agora, ó, 8 ao quadrado, que é 64, é 4 vezes 16. Ou seja, sempre que você tem 3 termos consecutivos de uma PG, o termo do meio ao quadrado é o antecessor multiplicado pelo sucessor. Só que eu queria chamar isso de outra forma. Isso aqui vai ser raiz quadrada de A vezes C. Galera, não sei se você lembra, quando você soma 2 parcelas e divide por 2, o nome disso é média aritmética. Quando você multiplica 2 fatores e tira a raiz quadrada, o nome disso é média geométrica. Ou seja, dados 3 termos consecutivos de uma progressão geométrica, o termo do meio é a média geométrica do antecessor com o sucessor, ou a média geométrica entre seu antecessor e o sucessor. Galera, é daí que vem o nome progressão geométrica. Ó, 2 é a média geométrica de 1 e 4. Por quê? Porque 2 é a raiz quadrada de 1 vezes 4. 4 é a raiz quadrada de 2 vezes 8 e assim por diante. Ó, ninguém vai te perguntar o que é média geométrica. Eu gosto de colocar assim, porque aí faz sentido o porquê da sequência ser chamada de progressão geométrica. E esse o porquê é junto e com acento, viu? Porque o porquê é um substantivo. Ó, se ligue. Então, o que você tem que saber, caso você não curta muito essa parte da média geométrica, pense. Se você tiver 3 termos consecutivos em PG, o quadrado do termo do meio é o produto do antecessor pelo sucessor. Beleza? Se você tiver interesse, depois volta naquela questão da UFS, do cálculo da razão, resolve dessa forma que você vai ver que ela sai muito mais rápido. Ela sai muito mais rápido dessa forma. Vamos para a segunda, ó. Antes de mostrar aqui de forma genérica, eu queria que você olhasse aqui, ó. 1 vezes 64 dá 64. 2 vezes 32 também dá 64. 4 vezes 16 também dá 64. Ou seja, primeiro vezes último é igual a segundo vezes penúltimo, é igual a terceiro vezes antepenúltimo. Generalizando, ó, A1 vezes AN é igual a 2 vezes AN menos 1, é igual a 3 vezes AN menos 2. Em outras palavras, gente, numa PG com N termos, o produto dos termos dos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes dos extremos. Se você lembrar aí, ó, puxar da sua memória, na PA existe essa propriedade, só que com a soma. Em toda PA com N termos, a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes dos extremos. Beleza? Bom, qualquer coisa você pausa, volta e tenta analisar. Eu só queria antes, a gente ia fazer uma questão aqui da baiana, mas eu queria só te mostrar uma coisa. Como essa PA tem um número ímpar de termos, quando você faz primeiro vezes último, igual a segundo vezes penúltimo, blá, 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 perceba que o termo central, ele fica sozinho. O 8, ele fica sozinho. Só que, ó, 8 ao quadrado é 1 vezes 64. Daqui a pouco eu vou chamar essa observação, viu? Que o termo central ao quadrado é o produto dos extremos. Ou eu posso chamar de média geométrica. Daqui a pouco eu falo. Ó, questão da baiana de medicina. Tenta resolver aí, vá, pausa o vídeo e se joga, viu? Vamos lá, olha só. Sabe-se que 70,6% da população com 60 anos ou mais não possui plano de saúde, o que deixa evidente o fato de que a maior parte dos mais idosos depende do sistema público de saúde. Para essa faixa da população, o custo da internação per capita no SUS tende a subir à medida que a idade aumenta,
Passando de R$ 93,00 para pessoas na faixa etária de 60 a 69 anos, para R$ 179,00 entre aqueles de 80 anos ou mais. Supondo-se que esse custo varia segundo uma progressão geométrica, pode-se estimar o custo da internação per capita no SUS em reais para pessoas na faixa etária de 70 a 79 anos em aproximadamente quantos reais? Bom, perceba, ele te dá aqui na questão 3 faixas etárias. Uma de 60 a 69 anos, cujo custo da internação per capita no SUS é de R$ 93,00. Ele quer saber a faixa etária que vem logo depois, ó, de 70 a 79 anos, qual seria esse custo. E ele te dá de 80 em diante, que aí o custo per capita é de 179. Ou seja, a PG é entre esses 3 custos. 93, que é o primeiro, 179, que é o último, e eu não tenho o custo do meio. Ó, de 60 a 69 anos, de 80 para cima e de 70 a 79. Ele fala que esses custos formam a PG. Ele quer que você calcule o valor desse X. Gente, existem inúmeras formas de você fazer esse cálculo. Você pode fazer, como eu fiz a da UFS, X sobre 93 é igual a 179 sobre X. Você pode, ó, isso é A3, isso é A1. Você pode calcular a razão para depois calcular o A2. Ou a forma mais objetiva é usando a propriedade 1 do slide anterior. O termo do meio ao quadrado é o produto do antecessor com o sucessor. Fica bem mais prático. Ou, se você preferir, o termo do meio é a média geométrica do antecessor com o sucessor. Agora, o problema é que vai ficar, obviamente que não pode ser mais ou menos raiz, já que eu estou falando de custo, não pode ter um custo negativo. Agora, o super chato é você tirar a raiz quadrada disso aqui, velho. Muito chato. Bom, se você fizer esse cálculo, você vai achar que x dá 129, portanto é a letra B. Vou sair daqui da frente para você dar uma analisada. Chatinho o cálculo final, mas a ideia da questão acho que é bem simples, né? Massa. Então vamos para uma observação, aquilo que eu falei com 8 no slide anterior. Numa PG com número ímpar de termos, o termo médio, que eu vou chamar de AM, é a média geométrica do primeiro com o último, é a média geométrica dos termos dos extremos, ó. O quadrado de 8, naquele exemplo que eu coloquei, era igual a 1 vezes 64. Qualquer coisa, você volta aí 2 slides, você vai ver isso aqui. Tranquilo? Eu falei sobre isso. Ó, o que a gente viu também na PA? Você pode representar os termos de uma PA genérica para poder otimizar os seus cálculos. Não sei se você lembra. Na PA de 3 termos, a gente chamou os termos de x menos r, x e x mais r. Lembra? Na PG você pode chamar de x sobre q, x e x vezes q. Porque se ele te der esse produto, você pode cancelar os q's e os x já saem. De 5 termos, coloca um termo antes de x sobre q e um termo depois de x vezes q. Vai ficar x sobre q ao quadrado e x vezes q ao quadrado. Eu vou sair da frente. Ó, lembre que isso aí são as formas de você representar os termos de uma PG qualquer para poder otimizar os seus cálculos, tá? Beleza, né? Bom, reta final. Soma dos n primeiros termos de uma PG. Eu vou colocar a fórmula, leia a fórmula para você aí, que eu vou ler do meu jeito daqui a pouco. Leia aí a fórmula. Agora quem vai ler sou eu. Você sabe como é que você calcula a soma dos n primeiros termos de uma PG? A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Peraí, eu não entendi. Peraí, rapaz, calma, deixa eu falar de novo então. A soma dos n primeiros termos é A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Peraí, Rodrigo, você só pode ser besta mesmo, velho. E essa pausa dramática, rapaz, ela é pedagógica, é didática, quer ver? Quando eu falo A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, eu tô querendo lhe chamar a atenção de que o menos 1 tá na base, não tá no expoente, viu? Porque se você vier com muita sede ao pote falar, a soma dos n primeiros termos é A1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, esse menos 1 você coloca lá no expoente. E não conte pra ninguém não, viu? Se você colocar o menos 1 no expoente, você vai ter aqui no numerador, ó, a fórmula do termo geral, que é muito mais usada, logo fica muito mais na sua cabeça do que essa, viu? Então, cuidado. O que eu estou falando para você é, o menos 1 da fórmula da soma está na base, não está no expoente.
Vou repetir. A soma dos n termos de uma PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Cuidado, porque se você falar Q elevado a N menos 1, você tende a colocar esse menos 1 no expoente, você pode se dar mal. Bora aplicar. Repara só, repare. Determine a soma dos 6 primeiros termos de uma PG, sabendo que o segundo termo vale 2 e o quinto é igual a 16. Galera, se ele quer a soma dos 6 primeiros termos, ele quer o S6. Bom, para você calcular S6, você vai precisar do A1 e da razão, só isso. Porque isso aqui é 6. Ó, S6 é A1 vezes Q elevado a sexta, menos 1 sobre Q menos 1. Eu preciso do A1 e da razão. Ele me deu o A2 e o A5. Minha pergunta para você é, se eu tenho A2 e A5, eu consigo achar a razão? Consigo, porque ó, A5 é A2 vezes Q ao cubo. Ó, gente, naquela observação da fórmula do termo geral, AN é igual a AK vezes Q elevado a N menos K. Véi, você não precisa decorar aquilo para saber isso. Você precisa de jogo de cintura, velho. Por que eu escrevi assim, que é igual a A2 vezes Q ao cubo, e não escrevi A1 vezes Q à quarta? Porque a questão me deu A2, então eu vou usar o A2, é isso que você precisa. Bom, A5 é 16, A2 é 2. Vai ficar 8, Q ao cubo vale 8. Gente, se Q ao cubo é 8, Q é a raiz cúbica de 8, que vale 2. Nesse caso não é mais ou menos raiz cúbica não, viu? Raiz cúbica. Então o que eu já tenho? Tá faltando A1. Galera, se o segundo termo é 2 e se a razão é 2, A1 tem que ser igual a 1. Aí eu prefiro calcular. Tá bom. A2 é A1 vezes Q. A2 é 2 e a razão também. A1 vale 1. Substitui agora esse A1 e essa razão aqui, ó. Vai ficar 1 vezes 2 a sexta, menos 1 sobre 2 menos 1. Bom, esse 1 pode ir embora. Isso aqui é 1, também pode ir embora. Então isso aqui é a mesma coisa, ó. 64 menos 1 sobre 1, 63. Vou sair da frente. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, volta, tenta finalizar, tenta resolver, beleza? Tranquilão, né? Não esqueça, hein, galera, a soma dos N primeiros termos de uma PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Bom, e aí tem uma parada que a galera buga a cabeça, velho. Soma dos infinitos termos da PG convergente, que ao invés de um SN é um S infinito. Aí tem a galera que fala assim, não, para tudo, para aí que eu quero descer. Rodrigo, calcular um SN, como você acabou de fazer, beleza. Agora, uma PG com infinitos termos, você vai me dar uma fórmula para eu calcular esses infinitos termos somados? Sim. Agora calma, só se ela for convergente. Aí você fala assim... Grande lance, grande coisa, calma. Então deixa eu... Ó, você vem cá, confia em mim. Calma. Vamos nessa. Se liga. Uma PG é convergente quando, ao calcularmos cada novo termo dessa progressão, ele se aproxima mais de zero do que o seu antecessor. Bora esquecer essa parte aqui por enquanto. Convergente é porque os termos estão indo para o zero, eles tendem a dar zero. Para quem lembra, isso geralmente é dado com o nome assim, ó, limite da soma dos termos da PG convergente. Só que limite aí já envolve um termo de cálculo, que é algo já do ensino superior, que sim, alguns cursos, algumas escolas até dão isso no terceiro ano, num pré-vestibular, mas pra gente isso não tem relevância. Para não lhe assustar, ficar chamando de limite da soma dos termos, soma dos infinitos termos da PG convergente. Se ligue. PG convergente é o seguinte, quando você vai calculando cada novo termo, ele vai estar mais próximo de zero do que o antecessor. Para não ficar aqui cheio de blá blá blá, imagine uma PG de primeiro termo 4 de razão igual ao meio. Olha os termos. 4, se a razão é o meio, depois vai vir 2, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avo, 1 32avo e assim por diante. Perceba que cada termo que você está calculando está mais próximo do zero do que o seu antecessor. O 2 está mais perto do zero do que 4. O 1 está mais perto do zero do que 2. O meio está mais perto do zero do que 1. E assim por diante. Eu sei que de zero não passa. Ó, se você não tiver nada para fazer hoje, sabe o que você faz? Vai calculando aí outros termos. Calcule até o 100º termo. Você vai ver que vai chegar um momento que 1 sobre 1024, 1 sobre 2048, 1 sobre 4096... Gente, vai chegar uma hora que o número que você vai calcular, ele é tão pequeno,
tão pequeno que ele praticamente não vai fazer mais diferença na soma. Agora, como ele é tão pequeno, ele tende a dar zero, mas nunca vai dar zero. Ele não consegue dar zero. Você nunca vai conseguir zerar isso aqui, mas ele tende a dar zero. Isso é uma PG convergente, os termos estão indo para o zero, mas eu sei que de zero não passa. Por isso que eu consigo estipular uma fórmula para calcular isso, porque eu sei que do zero não passa. Aí olha o que eu falei, vê se agora fica mais concreto. Uma PG é convergente quando ao calcularmos cada novo termo da progressão, ele está mais próximo de zero do que o seu antecessor. Para que isso aconteça, a razão tem que ser um número entre 0 e 1. Para uma PG ser convergente, a razão tem que ser entre 0 e 1. Porque repare, ó, nesse caso, como o primeiro termo é positivo, você percebe que isso aqui é decrescente? Está decrescendo, está decrescendo, está decrescendo. Se aqui fosse menos 4, você também estaria tendendo a ir para o zero, só que agora crescendo, ó. Menos 4, menos 2, menos 1, menos 1 meio, menos 1 quarto, você também está indo para zero, Ela é convergente também, só que ao invés de ser decrescendo, ela seria crescendo. Galera, PG convergente, ou você coloca na sua cabeça, é quando a razão está entre 0 e 1, ou textualmente falando, quando ao calcular cada novo termo, ele está mais perto de zero do que o seu antecessor. Se você calculasse a soma desses infinitos termos sem fórmula, eu vou mostrar a fórmula, mas se você calculasse aqui na tora, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, 7,5, 7,75, se você calculasse isso na mão grande, ia dar 7,999999999, isso tende a dar quanto? 8. A fórmula para você calcular a soma dos infinitos termos é A1 sobre 1 menos a razão. Apesar de ser infinito, parece que é bem mais difícil. A fórmula é bem mais simples que a outra. A1, 4 sobre 1 menos a razão, que é 1 meio. Não conte para ninguém não que 1 menos 1 meio é 1 meio. 4 dividido por 1 meio dá 8. E se você somar isso aqui na tora, você vai ver que isso tende a dar 8. 7,99999. Vou sair para você olhar aí a fórmula, pausa o slide, analisa tudo, vai ter uma questão. Massa. Não se assuste não com essa questão, ó. Eita pau. Calma, viu? Calma. Pausa o vídeo e tenta resolver. Não fica com medo porque é do ITA não. Vai lá. O cara diz o seguinte, se a soma dos termos de uma PG dada por 0,3, 0,03, 0,003 reticências, já sei que ela é infinita, viu? Infinita. E é convergente, porque os termos estão indo para o zero. Essa razão é 0,1, ó. Razão entre 0 e 1, né? 0,1 vezes 0,1. Ele está dizendo que a soma dos termos dessa PG é o termo médio de uma PA de 3 termos. Ele quer a soma dos termos da PA. Galera, olha para lá. 0,3, 0,03, 0,003 e assim por diante. Você acha que essa soma proposta é um SN ou é um S infinito? Infinito. Que a fórmula é A1 sobre 1 menos Q. A1 é 0,3. A razão é 0,1. Não esqueça que como você está deslocando a vírgula uma casa para a esquerda, você está multiplicando por 0,1. Isso é 0,9. 0,3 sobre 0,9, velho, você tem uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo. Esquece a vírgula. 3 nonos, se você simplificar, vai dar 1/3. Só não pode marcar a letra A, que é o distrator. Ele está dizendo que essa soma é o termo central, é o termo médio de uma PA de 3 termos. Você lembra como é que a gente chamou uma PA de 3 termos? X menos R, X e X mais R. Se ele disse que essa soma é o termo central da PA, eu vou chamar esse X de 1/3, então X menos R, 1/3 menos R, e X mais R, 1/3 mais R. Ele quer a soma dos termos dessa PA, velho. Então, ó, cancela menos R com mais R, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 são 3/3, 3/3 é 1 inteiro, letra C. Eu vou sair da frente, pausa, volta, ver quantas vezes você achar necessário e perceba que apesar de ser uma questão do ITA, não é uma questão difícil, viu? Não é uma questão difícil. Vou só por curiosidade, para quem lembra disso. Se você somasse na mão grande 0,3, 0,03, 0,003, sem cheque ia dar 0,33333, consegue chegar? Isso é uma dízima periódica simples. Eu não sei se você lembra. Para transformar isso em fração, você meio que decora fração geratriz, não sei se você lembra. Você pega os algarismos ou o algarismo que se repete, coloca no numerador
e coloco um 9 para cada algarismo no denominador, para cada algarismo que se repete. 0,333333, só quem está se repetindo é o 3, numerador. Só tem um algarismo se repetindo, só tem um algarismo no período, então só tem um 9 no denominador, 3 nonos. Ou seja, se fosse 0,21 seria um 21 sobre 99. E eu não sei se você já se perguntou por que toda dízima periódica simples, os denominadores, quando você transforma para fração, eles são 9, 99, 999. E a explicação, é porque toda dízima periódica simples é resultado da soma dos infinitos termos de uma PG convergente. Só por curiosidade, um momento aí para você, na hora do almoço de família do final de semana, você pega a tacinha, bate na tacinha para você falar sobre isso. Galera, você sabe por que na dízima periódica simples e tal? Who's bad? Me. Se ligue. Último tópico. Repare, geralmente quando eu termino de falar de PA, tem gente que me pergunta assim, Rodrigo, você não vai falar de interpolação, não? Eu digo, sim. Só que ao invés de terminar PA e falar de interpolação aritmética, para depois terminar PG e eu falar de interpolação geométrica, eu prefiro falar de PA e de PG, e quando eu termino todas essas duas progressões, eu falo de interpolação uma vez só. Se ligue, interpolar, interpolos, é um verbo que significa inserir entre, colocar entre os extremos, interpolos, entre os extremos. Basicamente as questões vão ser assim, interpole, coloca, insira, ponha 4 meios aritméticos entre 3 e 28. O que ele está te falando? Ele está dizendo que você tem um 3 e um 28 nos extremos. Ele quer que você insira 4 termos entre esses dois extremos de maneira a formar uma PA. Basta calcular a razão da progressão, velho. Se você, vou tirar isso daqui. Se você desse uma questão dessa aqui para alguém fazer, a galera ia ficar brincando de descobrir de quanto em quanto pula. Deixa eu ver. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13. Poxa, não deu 28. Deixa eu ver, de 10 em 10, 3, 13, 23, 30, poxa, não dá. Velho, esse negócio de descobrir de quanto em quanto pula é calcular a razão, velho. Questão de interpolação, seja aritmética ou geométrica, você só tem que calcular a razão. Olha só, vê se você concorda. Extremos, os polos, e eu quero inserir 4 termos entre eles. Bom, se esses caras são os extremos, esses caras são os meios, ou seja, você está inserindo 4 meios aritméticos. Galera, aqui é PA, tá? Aqui é PA, tá? Não é PG não. Aqui é para formar uma PA, tá? PA, beleza? Se fosse PG, seria meios geométricos. Aqui é PA, tá? Então, repara. A1, A6. Esse é o A1, esse é o A6. PA, esquece que isso aqui é PG. PA. Como é que eu posso escrever o A6 usando o A1? A6 é A1 mais 5R. A6 é 28, A1 é 3. 28 é igual a 3 mais 5R. 25 é igual a 5R, R vai dar 5, que a gente chama isso aqui de razão de interpolação. Coloca agora aqui, 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 5, 23, mais 5, 28. Lembrando que aqui tá errado, tá, gente? É uma PA, beleza? Mas aí sabe por que eu botei isso? Mentira, na verdade eu botei porque eu me passei e não tinha visto que eu tinha colocado PG. Se ele falasse 4 meios geométricos, aí agora ia ser uma PG. Qual ia ser a única diferença? Que ao invés de aplicar a fórmula do termo da PA, você ia colocar a fórmula do termo da PG. Ficaria A1 vezes Q elevado à quinta. Beleza? Galera, aqui é PA, tá, gente? Meios aritméticos é PA. Se fossem meios geométricos, PG. Em resumo, questões de interpolação, você calcula a razão. Espero que tenham gostado. Joga duro nas questões agora, hein? Joga duro. Abraço, axé. Tchau.